Preparados, irmãos? Aê, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, né? Mais um domingo, mais uma palavra que o Senhor colocou aqui ao meu coração. Eu quero que você preste muita atenção e ao mesmo tempo com muita expectativa aquilo que Deus vai falar para nós nessa noite. Algo que você deve ter percebido pelas canções que cantamos hoje, né? Hoje nós falamos desse tema em todos os louvores. Nós vamos falar de unidade. Mas eu queria que você fechasse seus olhos para nós orarmos. Pedimos ao Senhor a iluminação para que o Senhor esteja usando a minha vida. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua cruz, diante da cruz de Cristo, porque queremos ouvir a Tua doce voz. Fala ao nosso coração, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Aquilo que nós precisamos, de fato, ouvir. Abençoa-nos, Senhor, abre os nossos ouvidos, nossa mente, faça com que elas estejam cativos ao Senhor. Que nada nos atrapalhe, que ninguém nos incomode neste momento e que possamos ouvir a Tua doce voz. Usa a minha vida, Senhor, que eu me esconda atrás da cruz, mas que o Senhor cresça e eu diminua e que eu seja instrumento do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, em época de Copa do Mundo, né, eu tinha que falar disso, né, de Copa do Mundo, está acabando. O Brasil foi desclassificado, né, tem muita gente triste ainda. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas na época da Copa do Mundo, até crente gosta, né? Crente fica animado, gosta de assistir jogo, canta, vibra, faz a festa. E isso não é pecado, tá? Tem irmão que vai falar, ufa, não é pecado, né? Torcer por um time, festejar, isso não é pecado. E diz que tinha um crente nesse clima de Copa, e ele foi na cantina, e ele pegou uma garrafinha de água, comprou uma garrafinha de água e não conseguia abrir, tentando abrir a garrafinha. E ele naquela euforia, tinha tido um jogo do Brasil aquele dia, todo animado. E ele tentando abrir, ele falou, nossa, mas estou numa dificuldade. Um diácono passou perto dele e disse, irmão, você só precisa torcer. Ele estava no espírito da Copa, colocou a garrafa em cima da mesa e tampinha, tampinha, tampinha. Ih, ninguém deu risada. Tá bom. Porque ele estava no clima. E é assim, né? Porque quando a gente está no clima da Copa, a gente não pode ouvir torce, que a gente já está, hexa, Brasil, né? A gente já está animado para isso. Não para abrir a tampinha, é para torcer para o time. E aí onde entra o tema de hoje, que não é tão engraçado, mas, né, o Senhor quer falar conosco isso. Nós somos tão rápidos, irmãos, em celebrarmos, em cantarmos, em festejarmos, né? Em torcer, em fazer barulho, e entrar no clima da Copa. A gente é rápido para isso. E esse ano, né, esses últimos anos, eu percebo que a Copa não é mais como antigamente. Lembra antigamente, irmãos, os mais antigos? A gente decorava a rua, né? Era aquela festa. Eu, quando criança, era uma festa a Copa. Agora, né, como o Brasil anda dando umas mancadas, né, o brasileiro mais não festeja. Mas é essa festa, e a gente é rápido para isso, é rápido para comprar camisa, bandeira, corneta e tudo mais. Mas será que nós estamos sendo rápidos também para vivermos em unidade na igreja? Será que nós estamos sendo rápidos para jogar no mesmo time, em unidade, como o corpo de Cristo? Mesmo depois que o Brasil foi eliminado, mesmo quando nós estamos a portas das eleições, mesmo quando as nossas opiniões se divergem, né, são diferentes, será que nós somos rápidos para pensar nisso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler vários textos, porque hoje eu quero fundamentar nas Escrituras. Mas eu queria que você abrisse nesse texto, todos os textos hoje eu vou projetar para você poder acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Paulo vai dizer assim: irmãos,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que todos concordem uns com os outros no que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que estejam unidos em um só pensamento e em uma só convicção. Irmão, na época da Copa, até ateu ora, não é? Porque fica desesperado, né? Gente que nunca abre a Bíblia para ler nada. Na hora do jogo, levanta a mão para o céu e diz: Deus, só mais um gol. Oh, Deus, deixa a gente ganhar. Oh, Deus. Vizinhos que mal se conversam. Na época da Copa, conversa, abraça, vibra, consola o outro, né, quando pede. Na época da Copa, irmãos, crentes tradicionais se unem a crentes pentecostais para celebrar. Mas aí, a Copa acaba. Assim como ela está acabando, para nós já acabou, né? O Brasil já foi eliminado. Mas a Copa acaba. O Brasil foi eliminado. A bandeira volta para o guarda-roupa. Irmãos que compraram camisa original em 2, 3, 4 prestações, já guardaram a camisa e vão continuar pagando. Né? Toda essa expectativa, acabou a Copa. E aí? O que acontece? Reaparecem algumas coisas, ainda mais agora. Irmãos, o que eu vou falar hoje, eu vou falar somente hoje. Eu não vou mais repetir isso. Por quê? Porque eu pensando na Copa, eu falei, é tão gostoso ver a unidade do Brasil nessa época. Todo mundo junto, unido, com um único propósito. Torcer para o Brasil. Todo mundo querendo ver o Brasil vencer. Mas aí acaba a Copa. E em outubro, nós teremos o quê? Eleições presidenciais. E aí o que acontece? A partir de agosto começam a propaganda partidária e tudo mais, começa agora em agosto. E aí começam as intrigas, começam as brigas políticas no grupo da família, começam as discussões ideológicas no grupo da célula, começa irmão bloqueando irmão porque votou diferente, começa tudo isso. E eu já vou avisar, irmãos, quando iniciar as eleições, eu vou fechar o grupo da nossa igreja. Só eu e os presbíteros vão falar. Todo mundo vai ver. Mas nós vamos colocar somente os avisos da igreja. Para não termos ninguém colocando coisas indevidas de nenhum dos lados. Tá bom? Já vou avisando para depois falar, a pastora fez isso. Já estou falando o que eu vou fazer. Então, eu e os presbíteros vão poder colocar as coisas, avisar, pedidos de oração, tudo mais. Mas eu vou fechar para nós evitarmos termos problemas. Mas você vai ouvir essa pregação hoje e vai falar, não, essa eleição vai ser uma bênção. Amém? Então, vamos lá. Então, na Copa, muita unidade. Acaba a Copa, começa as brigas. Ainda mais esse ano, por causa do ano de eleição. Então, hoje eu quero falar de 3 coisas a respeito da unidade. Primeiro, a fonte da verdadeira unidade. Segundo, o fundamento da unidade. E terceiro, o testemunho da unidade. Primeiro, a fonte da unidade. Irmãos, tudo começa em Deus. Deus dá o início de todas as coisas. E se nós falamos de unidade, nós temos que falar de trindade. A gente tem que falar da trindade, um Deus perfeito em comunhão. Um Deus perfeito. Olha o que João 10:30 nos diz. Eu e o Pai somos um. Colossenses 1:15. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E eu poderia ler muitos e muitos outros versículos sobre a trindade para você. Irmãos, pensa num time. A trindade é um time. É um time que ninguém quer aparecer mais do que o outro. É um time que ninguém compete e que todos cooperam perfeitamente. O Pai,
o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, um só Deus. Lembra que nós já pregamos sobre Trindade? É um só Deus em 3 pessoas, um único Deus. E eles não disputam entre si, irmãos. Não, eles não tem quem manda mais, não tem quem faz panelinha. Não, é uma comunhão e uma unidade perfeita. Olha o que João 17, 21, Jesus está orando, ele diz, o próprio Jesus orando ao Pai: eu peço que todos sejam um, assim como você, ó Pai, está em mim e eu em você. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que você me enviou. Irmãos, a unidade não nasce somente do esforço humano, não, nasce da obra soberana de Deus. Olha que lindo, irmãos. O Pai escolhe um povo. O Filho redime esse povo. E o Espírito Santo une esse povo em Cristo. É um trabalho em comunhão, em unidade dos 3. Na Copa, um gol consegue unir ateu, católico, pentecostal, tradicional, todo mundo. Mas une por alguns segundos, irmãos. Ou melhor, 90 minutos, que é um jogo, né? Então, irmãos, na igreja, quem nos une não é um gol. Na igreja o que nos une é a cruz de Cristo. É a cruz do nosso Deus. E quando irmãos se atacam por causa de política, por causa de ideologia, por causa de opinião, isso não é só falta de educação, porque é falta de educação. É também um sinal de que nós estamos ignorando o milagre do próprio Deus, o milagre da unidade que Deus já fez por nós. A unidade foi conquistada na cruz do Calvário, irmão. E como é um assunto meio sério, eu trouxe uma historinha só para dar uma quebrada. Diz que 2 amigos amavam futebol. Eles jogavam toda semana, vinham para a igreja, eram crentes. E aí um dia um virou para o outro e falou assim: será que no céu tem futebol? Falei, não sei, né? Será que tem? Porque algumas igrejas dizem que é pecado jogar futebol, né? Não, mas será que tem futebol lá no céu? E eles conversando, falaram, vamos fazer um trato? A gente não acredita nisso, mas se você morrer antes do que eu ou eu, volta no meu sonho e me conta se tem. Ou e se for eu volto em sonho e te conto se tem futebol. Combinado. Passou alguns anos, um morreu, o João ficou vivo. Ele voltou no sonho dele, voltou. João, tem uma boa notícia e uma má notícia para você. Ele falou, o que foi? A boa notícia, no céu tem futebol, João. Ele, glória, tem futebol? Tem. E qual que é a ruim? Você está escalado para jogar domingo que vem. Danou. Né? Danou. Unidade, irmão. Vamos pensar na unidade. Nós vimos aí o primeiro ponto, a fonte da unidade. Agora a gente vai ver o fundamento da unidade. Qual o fundamento da unidade? Na Copa, todo mundo grita em torno de uma bandeira, grita em torno de uma camisa, de um hino, todo mundo grita, né? Mas na igreja, irmão, a unidade não gira em torno de partido político, não gira em torno de ideologia, não gira em torno de estilo musical, não gira em culto, a liturgia de um culto, nem do time pregador preferido, né? Tem um time que gosta de um, tem um time que... Não é isso que rege uma igreja. O que gira em torno da igreja, da unidade da igreja, é Cristo e o seu evangelho. É Cristo e o seu evangelho. Olha o que Efésios 4:4-6 nos diz, eu amo esses versículos. Há um só corpo e um só Espírito, assim como também vocês foram chamados em uma só esperança da sua vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em
todos, aleluia. Esse é o nosso Deus. E aqui, irmão, está o placar da nossa unidade. Olha só, ele diz um só corpo, a verdadeira igreja de Cristo. Não é torcida organizada de opiniões. Aí ele diz um só Espírito. O mesmo Espírito Santo habita em todos os que creem, irmãos. Em todos. Aí ele diz um só Senhor. Quem é o nosso Senhor, irmão? Jesus Cristo. Não é nenhum líder político. Nenhum. Não é. O nosso Senhor é somente Jesus. Ele diz uma só fé. O conteúdo básico da fé cristã, irmãos, é o Evangelho de Cristo. E um só batismo. O mesmo sinal de pertença a todos aqueles que se convertem e vêm para o corpo de Cristo. São batizados. Irmãos, sem verdade, a unidade, ela vai virar só emoção, que vai durar só até o próximo culto. É importante a gente entender que nós precisamos de uma doutrina saudável. A gente tem que compreender a doutrina. Aqui eu tenho que explicar para você. Tito, capítulo 2, versículo 1, diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Irmão, na Copa, todo mundo vira especialista. Fala sério. Ah, se fosse eu, o técnico desse time, eu tirava fulano, eu colocava ciclano. Ah, se fosse eu ganhava essa Copa. Lá em casa, a Manu falou assim, se eu estivesse lá, até eu fazia aquele gol. Né? A gente vira especialista. A gente dá opinião para tudo no futebol. A gente às vezes discute e tal, mas todo mundo fica bem depois, dá tudo certo. Briga, mas depois todo mundo é família. Já na política, muitas vezes, irmãozinhos concluem que quem votou diferente dele não pode ser crente de verdade. Eu já ouvi isso. Ah, quem vota no PT não é crente de verdade. Ah, quem vota no PL, no Bolsonaro e companhia limitada, não é crente de verdade. Já ouviu isso? Já falou isso? Famílias se racham, irmãos. Grupos da igreja viram campo de guerra. Mas aí a Bíblia nos alerta, nos lembra, Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu vou explicar. Irmãos, tudo existe para Cristo, não para uma ideologia, não para um partido. Nenhuma ideologia pode ocupar o lugar absoluto do nosso Deus. Nenhum líder político pode substituir o nosso Deus. Nenhum, irmãos. E quando a gente trata posições políticas como se fosse doutrina de fé, como eu disse, quem vota em fulano não é crente, não é cristão. Ou seja, eu estou fazendo isso como uma doutrina de fé, eu estou caindo em idolatria. Porque eu estou idolatrando um líder político. Eu estou idolatrando alguém. Quando eu digo que alguém não é cristão porque votou em fulano ou ciclano. Irmão, a nossa fé está baseada em Cristo Jesus. Só Ele é o nosso Senhor. E quando a gente faz isso, a gente está idolatrando. Idolatria destrói, idolatria divide, idolatria separa irmãos que Cristo uniu, irmão. É importante a gente entender outra coisa muito importante. Duas coisas essenciais. Essenciais não, duas coisas importantes. Existem coisas para nós essenciais,
coisas que nós cristãos devemos defender de corpo e alma. Por exemplo, Trindade. Todos aqui creem na Trindade, sim ou não? Todos aqui creem na divindade de Cristo? Todos aqui creem na justificação pela fé e não pelas obras? Todos aqui creem que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática? Isso é essencial. Se alguém vir discutir a respeito disso com você, você tem que ter autoridade do Espírito Santo para explicar para ele. E debater. Não, irmão, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. O negócio de ser salvo por obra não é não. A gente tem que defender isso, porque isso é essencial da nossa fé. Mas existem coisas secundárias, irmão. Por exemplo, data exata dos eventos escatológicos. Ninguém sabe. Mas como que vai ser? Vai ser pré-milenista, pós-milenista, milenista, que é sobre escatologia também? Para que discutir sobre isso? Para que discutir a forma de liturgia do culto? Não, é assim. Não, certo, é assim. Isso é secundário, irmão. Outra coisa que é secundária. Time de futebol, irmão. E posição política. Para que discutir sobre isso? Para que bater boca com isso? Para que, irmão? Porque tem gente que entra no modo Copa para brigar por qualquer coisa. Briga por causa do volume do som, briga por causa do estilo de louvor, aí briga por causa do estilo de roupa. Não, a nossa roupa está certa, na igreja de vocês não. Não, a igreja certa tem que ter banco acolchoado, se não tiver não está certo. Sabe, tem gente que fica brigando por essas coisinhas. Fica brigando porque não precisa. Só que muitos poucos entram no modo paixão para falar, como Paulo diz em Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. A gente tem que estar nesse espírito de cópia para defender o Evangelho, para defender as coisas essenciais da nossa fé. E às vezes dividir por aquilo que é essencial vai proteger o Evangelho. Agora, dividir por causa do que é secundário, irmão, isso vai levar ao orgulho, leva à imaturidade, à falta do foco em Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? É um assunto muito sério, mas eu estou falando antes de que comece todas essas coisas, que vai acontecer em outubro, e aí eu sei o que acontece. Então, gente, precisa ficar, irmãos, não, nós somos um só corpo, unidos. E agora nós vamos falar do testemunho da unidade, eu vou falar dessa diversidade. Irmãos, Jesus deixou um sinal para falar quem eram os seus discípulos. Olha aí, João 13:35. Quem são os discípulos? Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Jesus não disse assim: vão saber que vocês são meus discípulos se tiverem a melhor banda na igreja, se tiverem ar-condicionado, se tiverem a melhor liturgia. Não, é se vocês amarem uns aos outros. Irmãos, esse amor é como fruto da regeneração. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos transformados, regenerados. E aí a evidência da obra do Espírito Santo em nós é nós amarmos uns aos outros. Isso é a marca de maturidade cristã, irmão. Mas aí, olha o que 1 João, capítulo 3:14 diz. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E aí João também vai dizer que aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós precisamos testemunhar isso. Imagina alguém entrando aqui, uma pessoa que não acredita, nunca foi na igreja, ela chega aqui, ela vê crianças e idosos louvando junto. Ela vê pessoas de status sociais diferentes orando junto. Ela olha e fala: nossa, na Copa todo mundo se une em torno de uma camisa 90 minutos, mas aqui há algo diferente, há algo sobrenatural nesse lugar. E sabe o que é isso, irmão? É o Evangelho em ação.
É o Espírito Santo que habita em nós. Só que lá na época de Paulo também continha essas facções, essas divisões, né? Eu brinco que o livro de Coríntios é só cajadada, né? Vocês acham que eu de vez em quando solto cajada aqui, então vai ler Coríntios, né? Paulo desce mesmo a vara. E olha o que ele diz para a igreja. Eu quero dizer com isto que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Cristo está dividido? Aí eu vou parafrasear para os nossos tempos. Quero dizer com isso que cada um de vocês diz: eu sou da direita da igreja. Eu sou de esquerda da igreja. Eu sou do grupo tal. Eu sou do sem partido. E aí eu perguntaria assim como Paulo: será que Cristo está dividido? Irmãos, esses tempos atrás nós fomos num evento, não vou nem falar detalhes, mas nós fomos num evento. E era uma eleição de diretoria de um ministério. E a cotada a ser a presidente das mulheres desse ministério, ela é de esquerda. Revelada, eles falam, sou de esquerda. E a outra irmã que estava lá era extremamente de direita. E ela ficou fazendo perguntas para tentar impedir a outra de ser eleita. Resumindo, ela foi eleita mesmo. A de esquerda foi eleita presidente desse ministério. Acabou, eu não precisava nem estar lá. Eu podia estar dormindo na minha cama lá, descansando, mas eu gosto tanto, que é o Ministério dos Gideões, vocês conhecem. Eu peguei e fiquei na eleição, vi tudo. E quando acabou, eu já saí, essa irmã de direita me encontrou. Ela brava, mas irada. Você é de direita ou você é de esquerda? Eu falei para ela: eu sou do centro de Cristo. Ela falou: não vale. Não vale o quê? Aí o elevador abriu, eu entrei rapidinho. Irmãos, vocês não vão me ver falando aqui de política de jeito nenhum. Não vai, irmãos. Porque isso é tão triste. Irmãos que se bloqueiam porque um pensa diferente do outro. Irmãos que se evitam no culto porque um pensa diferente do outro. Irmãos que cortam relações por causa disso, irmão. Para, irmão. Isso entristece o Espírito Santo. Isso envergonha o Evangelho lá fora. Porque lá fora vão falar: os crentes brigam entre os crentes nessa época. E isso alegra só um, irmão: Satanás. Ele fica feliz da vida com essas brigas. E ele ama. Mas aí, olha o que Efésios 4:3 vai nos dizer. Esforcem-se para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Espírito dá unidade. O Espírito nos dá unidade. Mas a gente precisa preservar. Preservar com o quê? Com atitudes concretas. E eu já estou fazendo aplicações já do sermão. Primeira atitude concreta: dome a sua língua e os seus dedos, que agora é fácil, né? Dome a sua língua e os seus dedos. Antes de você responder com raiva, irmão, lembra desse versículo, Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Em segundo lugar, o que a gente precisa preservar é lembrar quem é o nosso verdadeiro rei, quem é o nosso verdadeiro Senhor. Antes de você decretar sentença sobre alguém por causa da política, por causa de quem ele é, o lado que ele está, lembre de Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. O nosso rei não é de esquerda. O nosso rei não é de direita e nem de centro. O nosso rei é Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado do próprio Deus. Ele é o nosso rei.
Mas em terceiro, nós precisamos também preservar e praticar perdão e reconciliação. Discussão, irmão. Palavras duras? Não, irmãos. Lembrem de Colossenses 3,13. Olha como começa o versículo, irmão. Amai-vos, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também vocês. A gente precisa suportar, irmãos, porque nós somos diferentes. Glória a Deus por isso. Imagina se a gente fosse tudo igual, pensasse tudo igual. Ai, que chato. Nós somos diferentes, porque Deus, quando fez você, irmão, Ele fez só você, pegou a forma e jogou fora. Você é um indivíduo único, exclusivo para Deus. E nós somos diferentes, pensamos diferente, irmãos. Eu penso diferente do meu esposo pensa de mim. Os nossos filhos, às vezes, pensam diferente da gente. Nós somos diferentes, a gente precisa aceitar isso. Ou seja, é o quarto ponto, a gente precisa celebrar a diversidade dentro da verdade. Nós não somos todos iguais. Olha o que Colossenses 3,14 diz. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Esse é o elo perfeito, irmão. E concluindo, o Brasil perdeu, foi eliminado. Sabe por quê, irmãos? Seleções caem, ídolos aposentam, camisas mudam. Mas olha o que Hebreus 13:18 nos lembra. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia. Ele é o mesmo. E se a Copa conseguiu nos unir por 90 minutos em torno de uma bola com 22 correndo atrás, a gente deveria ser muito mais unidos em torno da cruz. Irmãos, que hoje o Senhor nos faça menos torcida organizada de opiniões e mais corpo organizado de amor. Que Cristo faça menos dependentes de bandeira e mais marcados pelo sangue de Cristo. Porque no fim, mais importante do que gritar, Hexa, que a gente não gritou, é importante nós podemos mostrar para o mundo todo que há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E esse Deus nos chama a viver não como adversário, mas como irmãos. Como irmãos. Irmãos, eu nem trouxe a nova, porque senão vocês iam, já está os comentários. Lá na camiseta do Brasil tem um capeta no fundo. Misericórdia, irmão. Né? Vamos lá. E não é um negócio aí do símbolo, não sei o que. Vamos lá. Mas antes da gente encerrar, irmãos, eu quero mostrar algo que fala muito sobre o que Deus nos ensinou hoje. Essa camisa trouxe um tipo de unidade para nós. Uma unidade linda durante algumas semanas. Uma unidade em que a gente não estava importando, a gente queria, era gol. A gente queria classificação. E na hora do gol, ninguém perguntava, você é de direita? Você é de esquerda? Você gosta de A? Você gosta de B? Alguém perguntava isso na hora do jogo, irmã? Não! Ninguém perguntava. Naquele momento, todo mundo queria a mesma coisa. Ver o Brasil vencer. Ver o Brasil ganhar. Mas o Brasil foi eliminado. Perdeu. Muitos ficaram com cara de velório, tristes,
abatidos, irritados. Outros fizeram até piada, a Copa do Mundo para brasileiro é sofrer, né? Outros disseram, brasileiro só sofre. Copa do Mundo para brasileiro dura pouco. E aí as piadas que a gente ouve. Essa camisa mostra uma unidade linda, bonita, que a gente podia continuar. Só que essa unidade aqui é limitada. Essa unidade aqui é temporária, é baseada em emoções e resultado. O Brasil não ganhou, o povo já ficou bravo. Ela é baseada em resultado. Tradicional viu fazer isso. Mas existe uma eliminação, irmãos, muito mais séria do que a nossa seleção. É a eliminação que muitos irmãos estão fazendo de uns para com os outros no seu coração. É a eliminação quando pessoas dentro da igreja discutem por coisas secundárias. É a eliminação quando famílias se dividem por causa de discussões inflamadas por causa da política. E isso não é só diferença de opinião, não. E isso é romper a unidade que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então, irmãos, essa camisa que nos uniu por alguns dias, mas há algo muito maior que uma camisa, que é ela é muito maior que essa camisa, irmãos. Essa cruz, olhem para ela, a cruz de Cristo não nos une somente 90 minutos, a cruz de Cristo nos une pela eternidade, aleluia. Ela nos une, porque na cruz Jesus não apenas nos salvou individualmente, Ele formou um povo, Ele formou um corpo, Ele formou uma família. Na cruz, Jesus fez isso por nós, Ele perdoou os nossos pecados, Ele cancelou a nossa dívida e as nossas acusações já estão lá no passado. Ele fez isso na cruz. Só que muitas vezes nós continuamos registrando dívida com nosso irmão, dívidas porque os outros nos magoaram, porque os outros falaram palavras duras, rótulos para nós. Isso vai só nos dividindo. O Brasil foi eliminado, mas alguns de nós estão eliminando irmãos do coração por muito menos que um gol perdido. E aqui, irmãos, eu vou falar uma frase dura, mas é verdade. Não é o Brasil que mais precisa aprender sobre a unidade. É a igreja. A igreja precisa aprender mais de unidade do que o próprio Brasil. E eu queria que você ficasse de pé. Eu não quero pedir para que ninguém venha aqui na frente, eu não quero constranger ninguém. Mas eu quero que você pense nisso. Se você tem alguém, irmãos, que você afastou do seu coração, talvez por uma mágoa, seja alguém da igreja, seja alguém da sua família, seja alguém do seu trabalho, e você está carregando essa mágoa, irmão. Hoje é um dia perfeito para você decidir: essa dívida eu vou deixar na cruz. Essa dívida eu vou deixar na cruz. Não leve isso para casa. Não volte para casa com essa mágoa, com esse rancor no seu coração. Talvez você só precise conversar com alguém. Talvez você precise pedir perdão para alguém. Ou talvez você apenas precisa decidir diante de Deus que hoje você vai deixar a cruz ser a maior razão da sua vida. E não
uma ideologia. Na cruz, Deus cancelou a nossa dívida. E em Cristo nós podemos cancelar muitas das dívidas que nós guardamos uns dos outros. Nós vamos cantar uma canção que às vezes a gente canta tão no automático. Mas essa canção diz assim: recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu faço o quê? Eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. E aí ele vai dizer que nós não temos falsidade. Será? Que nós possamos cantar essa canção. Eu queria, não precisa unir todo mundo, mas dê a mão para quem está no seu banco aí. Só a mão para quem está do seu lado, no seu banco. E nós vamos cantar essa canção declarando. Vem aqui comigo. Declarando. Mas declarando isso de verdade. Que nós somos um corpo. E nós somos uma família. Amém? E você, quando for a parte de abençoar, abençoa o seu irmão. Profetize isso na vida dele em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declare isso para o seu irmão. eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Declare isso. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Por quê? Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Mais uma vez. Recebi um novo coração do Pai, Aleluia. coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Declare ao seu irmão. eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família,
vivendo compromissos do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Só as vozes. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor numa família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Sim, Deus, nós somos um povo que ama o Senhor, um povo de um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, um só batismo, uma só fé e um só Deus, um Deus de todos nós. Pai, nós oramos nessa noite pela unidade, Senhor. Que nós possamos ser unidos, Pai, assim como fomos na Copa do Mundo. Todos unidos com o único objetivo de ver o Brasil vencer. Mas que agora nós sejamos todos unidos pelo nome de Jesus. Todos unidos pela cruz de Cristo. Todos unidos amando uns aos outros, suportando uns aos outros, sendo bondosos, amáveis uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Nos ensine, Senhor, a sermos testemunho vivo lá fora dessa unidade. Que haja unidade, Senhor, não só entre irmãos da nossa igreja, mas que nós possamos mostrar unidade com todas as igrejas dessa cidade. Que nós possamos nos unir num único propósito, levar o Teu nome a todos os lugares dessa cidade que ainda não chegou. Ó Deus, que nós possamos ser testemunhos vivos daquilo que o Senhor tem feito aqui fora, aqui dentro e lá fora, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque muitas vezes nós deixamos a ira invadir o nosso coração e brigamos com amigos, familiares, por coisas tão secundárias. Nos ensina, Jesus, a termos essa ousadia, não para brigar, mas para declarar o Evangelho do Cristo vivo. O Evangelho que muda, um nome que muda, um nome que é poderoso para transformar vidas. Nos ajude, Senhor, a sermos embaixadores do Senhor, embaixadores da Tua palavra, embaixadores, Senhor, do Teu reino, Senhor. Deus, usa as nossas vidas, usa os líderes dessa igreja, usa cada membro aqui, para nós declararmos dessa unidade, porque nós somos um povo, assim, bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém.